Olá, igreja, paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu já ia falar, olá meninas, graça e paz, tudo bem? Eu tenho feito tanto devocionais, gente, para mulher, que eu já ia tratar todo o público como menina, tá vendo? Seja bem-vindo, igreja, seja bem-vindo, acomode-se aí, aonde você está, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor, para que nós possamos aprender do Evangelho. Eu creio que hoje o Senhor ele vai falar muito conosco, porque falou demais comigo. Passei a minha tarde inteira degustando dessa palavra, estudando ela, e como que ela ministrou o meu coração, como eu me senti privilegiada pelo texto que eu estava lendo, estudando, e eu tenho certeza que você também, você vai se sentir privilegiado, você vai se entusiasmar, porque como nós somos preciosos para o Senhor, como Deus, Ele ama as nossas vidas de tal maneira que nos deu oportunidade de fazermos parte de um reino na qual nós tínhamos sido destituídos. Então seja bem-vindo, pega a sua Bíblia, nós estaremos orando agora neste momento, para que o Senhor Ele venha estar ministrando em nossas vidas, para que nada venha tirar a nossa atenção, para que a nossa mente esteja cativa ao trono santo do Senhor, que a nossa mente esteja cativa diante do altar dele, e que nós não sejamos distraídos com nada, que nós venhamos a estar prestando atenção naquilo que Deus quer falar conosco, amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade. Obrigada, Jesus, de aprendermos mais da Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela revelação. Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra venha ser o nosso fundamento nesta noite. Senhor Jesus, que tudo aquilo que venha tentar tirar a nossa atenção do Senhor, seja repreendido agora. Restaure a nossa saúde física, mental. Senhor Jesus, que o nosso espírito esteja conectado com o Senhor, para que nós possamos ser alimentados hoje pela Tua palavra. É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Olha, o nosso texto hoje, chave, que texto incrível. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2. Jesus, a pedra viva. Meu Deus. 1 Pedro, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra, a pedra angular, igreja, é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço,
e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Irmãos, eu gostaria que você imaginasse essa cena. Imagine Pedro nos levando a um canteiro de obras, aonde está havendo uma construção. Neste lugar, ele não distribuiu capacetes ou nem qualquer outro instrumento de segurança. Ele está simplesmente nos conduzindo a um passeio pela construção de um grande templo, na qual o próprio Deus é o construtor deste templo. Pelo texto, nós o vemos como um mestre pedreiro moldando as pedras, para que essas pedras se encaixem perfeitamente para quando este templo para que este templo possa se elevar, crescer para a sua glória. A pedra mais importante de todas, o apóstolo Pedro diz que é a pedra angular. Igreja, nos tempos antigos, nas construções antigas, que não havia a matemática dessa engenharia voltada totalmente tecnológica, né? Que não tinha todos os artifícios, instrumentos que os engenheiros usam hoje, que a tecnologia os provém. Mas naquela época, nos tempos antigos, né? Essa pedra angular era a pedra mais importante na construção. Mais importante. Se você pegar estudos, você vai ver que essa pedra angular, ela tinha que ser uma pedra perfeita, para que todas as outras pedras elas pudessem se encaixar cuidadosamente, sendo ajustada a elas. Toda uma construção se iniciava com uma pedra angular ali no centro, e daquela pedra as outras iam sendo encaixadas, todas milesicamente, tudo tão perfeito, para que houvesse uma construção. Essa pedra, ela tinha que ser perfeita, para que todas as outras pedras pudessem ser ajustadas a elas. Sabe, igreja, todas essas outras pedras de um edifício, elas derivavam de certas dimensões, de certas formas, de certos contornos, porque todas essas pedras, elas precisavam se encaixar a esta pedra angular. Então, nas palavras de Pedro, a pedra angular, ela era uma pedra viva. Porque a pedra angular era quem? Era Jesus Cristo. Ele estava falando de Jesus. E assim Deus, no seu grande projeto de construção, Ele faz uso de materiais de construção adequados para serem construídos ao redor desta pedra angular, que era a pedra viva, que era o Senhor. E a Bíblia diz que Ele usa de pedras vivas para construir este templo. E quem são essas pedras vivas? São corações trazidos à fé, por meio da palavra viva, por meio da palavra permanente de Deus. E assim ele segue as instruções, mencionando a pedra angular, que tanto o texto de Isaías 28:16 diz,
de Salmo 118, 22, Isaías capítulo 8, verso 14, enfim, ele usa essa pedra angular, essa pedra do Senhor, para poder que essas outras pedras vivas viessem a se moldar a ele. Jesus é a pedra angular, é a pedra escolhida, preciosa de Deus, e nós somos as pedras vivas. Que quando nós nos encaixamos nele, nós estamos aptos, nós estamos conectados um ao outro. E assim o templo, que é a igreja de Jesus Cristo, ela passa a ser edificada, ela passa a crescer, ela passa a ser construída. Então o apóstolo Pedro, ele nos convida a abandonar. Porque se nós queremos ser pedras vivas, elas precisam se encaixar à pedra angular, que é a base para a construção deste templo, desta construção do reino. Então Pedro, ele nos convida a abandonar toda sorte de maledicência, a infância da fé, né? E pede para que a gente venha ter pureza espiritual, para que nós pudéssemos nos amoldar a esta pedra angular. Porque se ele é a pedra angular e nós somos as pedras vivas, igreja, nós precisamos nos encaixar nele. Deixa eu te falar uma coisa: não existe cristianismo fora de Cristo. Não existe vida independente de Deus. Não adianta dizer que você participa de um corpo, que você vai à igreja, mas se você não for uma pedra que se amolde à pedra angular, você não vive esse cristianismo. Você está torto. Não se encaixa. Não existe cristianismo fora de Cristo. Não existe. Não existe uma vida independente de Deus. Nós percebemos isso no verso 4, quando ele diz assim: chegando-vos para ele. Isso realmente fala da singularidade fundamental do evangelho cristão. Que se eu estou em construção, eu preciso me moldar. As minhas formas, os meus contornos, as minhas dimensões, ou seja, tudo em mim precisa se adaptar a esta pedra angular. Tudo. Tudo. Não existe eu dizer que faço parte da pedra angular, que sirvo a Cristo e eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. E eu faço o que eu quero. Eu tenho os meus desejos da carne, eu tenho os meus pecados de estimação. Não existe. Porque se eu sou pedra viva e ele é a pedra angular que está sendo construído, eu preciso ter formas, contornos e dimensões que se adaptam a essa pedra. Tudo em mim precisa se adaptar à pedra angular. Igreja, todas as religiões do mundo, com suas formas de espiritualidade, metodologias de autoajuda, elas nos convidam a se envolver em algum ritual, a procurar dentro de nós mesmos a nossa real identidade, buscando alguma experiência comigo mesma. Mas o Evangelho de Cristo não aponta para a autodescoberta e a autodefesa, não. O coração da mensagem do Evangelho não nos convida a voltar para dentro para buscar a espiritualidade, não. Não nos convida com a intenção de aprender um novo conjunto de comportamentos.
Mas o Evangelho nos convida a conhecer outra pessoa, para entrar em uma íntima conexão e relacionamento com essa outra pessoa inteiramente. E essa outra pessoa é a pedra angular, é Cristo. E assim, quando nós o descobrimos, Ele nos invade, devolvendo a nós a nossa real identidade. Quanto mais, igreja, eu me aproximo desta cruz, mais eu conheço a minha realidade pecaminosa, a minha realidade errada, a minha vida torta. Quanto mais eu me aproximo desta cruz, mais eu vejo o quão podre eu sou por dentro e o quão eu necessito dele. Então, quanto mais eu me achego a Ele, quanto mais eu busco essa outra pessoa que é o Senhor, mais Ele invade o meu ser, invadindo quem eu sou por dentro. Então, a minha pergunta para você que está nos ouvindo e nos assistindo hoje é: você o conhece? Você diz que é pedra viva, mas você conhece a pedra angular? Você se amolda a ela ou você conhece a religião? Você o conhece a ponto de permitir lascas, de permitir o escultor trabalhar em você? Você o conhece de permitir que você, com a vida toda torta, seja, lapidado, cortado, sabe, mensurado, medido, achatado, levantado, para se encaixar a essa pedra angular? Ou você só conhece a religião? Mas, pastora, como eu o conheço? Bem, Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz que vem a Jesus, e que nós vamos a Jesus é através da fé. Igreja, fé não é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é uma crença sem atitudes. Eu creio, eu tenho fé, eu creio. Mas o que você crê produz alguma coisa em você? Do que adianta eu dizer que eu creio, mas não produz nada na minha vida daquilo que eu diz crer? Fé não é pensamento positivo. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer. Não. Fé é uma crença que faz com que as suas medidas venham se encaixar na pedra angular. Eu vou repetir. A fé é uma crença que leva com que as suas medidas venham se encaixar na pedra angular. Eu vivo de acordo com aquilo que eu acredito. Eu acredito no limite do trânsito, que é 60, mas você jura que eu ando em 60? Não ando não. Ué, não é? Quem anda? Aí você vê alguém andando no limite de 60 lá, o vozinho não anda logo, né? O vozinho está devagar. Lá não está mostrando 70, mas eu posso ir 80. Crer, mas sem viver de acordo com aquilo que eu creio, é religiosidade, irmãos. É religiosidade. Porque a fé é a crença que me leva a viver exatamente de acordo, que me faça amoldar a minha pedra angular. Olha, igreja, que interessante. Os versos 6 ao 8, ele diz assim:
que eis que estou colocando em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e quem acredita nele não ficará envergonhado. Olha só que texto. Mas por que não vai ficar se envergonhado? Porque se encaixaram, correto? Vocês já viram aquelas páginas de arquitetura mostrando todas as obras que deram errado? É muito engraçado. Porta em lugar errado, sem saída, paredes tortas, escada onde não tem necessidade, enfim. Aquilo se torna uma vergonha para quem construiu. Por quê? Porque está fora de padrão. Está fora de padrão. Não faz sentido. Agora, se você se encaixa na construção, você nunca será envergonhado. A honra é para você que crê, mas para aqueles que não se encaixam, para aqueles que não acreditam, o que a palavra diz? Que a pedra que os construtores rejeitaram se tornarão pedras de tropeço e uma rocha de escândalo. Eles tropeçam porque desobedecem à palavra, né, como eles estavam destinados a fazer. Não é que Deus, igreja, predestinou as pessoas a errarem. Está falando da consequência da desobediência. Quem desobedece, o preço, eles estão destinados para a consequência da desobediência. Então, quando Pedro nos diz para vir a Jesus, que é a pedra angular, o que ele está querendo dizer? Para você vir à igreja no domingo? Para você ligar a live aí e assistir, porque senão meu líder vai saber que eu não estou assistindo a live. Ah, porque eu tenho que assistir porque a minha mãe e meus pais me obrigaram a assistir. Ah, Pedro está dizendo aqui que você tem que fazer a sua ficha de membro da igreja. O que significa vir a Jesus? O apóstolo Pedro diz que significa vir a Jesus é crendo, pela fé, não de um sentimento bom, de um bem-estar, de que está tudo bem, nossa, eu sinto uma paz quando eu estou na igreja, aqueles hinos estão cantando, não. Ele está falando assim, olha, viva de acordo com aquilo que você crê, amolde a sua vida, deixa ser lapidado, e dói ser lapidado, igreja. Se existe algo que dói, se chama processos. Processo de santificação, quando Deus começa a nos expulsar da zona de conforto. Quando Deus começa a lapidar as nossas vidas para que a gente venha se encaixar nessa pedra. Significa que a sua fé e a sua crença lhe faz lhe amoldar a Ele, que você abandona toda a sua autoconfiança. Ele é pedra angular e viva. Ele é uma fonte inesgotável. Você tem noção, igreja, do que é fonte inesgotável? Igreja, os poços dele jamais estarão secos. Nunca irá faltar. O seu muito, meu Deus, é muito. Nunca será o muito dele. Você nunca irá se machucar mais do que ele pode curar. Você nunca poderá pecar mais do que ele pode redimir. Você não supera Jesus. A vida cristã é aquela que continuamente estará nele, porque ele é uma fonte inesgotável. É aquele que me perdoa 70 vezes 7. É aquele que, se eu cair, ele me levanta. É inesgotável. É aonde eu sempre encontrarei descanso.
eu sempre regozijarei nele. Igreja, nós nos amoldamos a esta pedra para nos tornar igual a ela. Meu Deus. Não existe coisa mais linda do que você chegar numa construção e observar a perfeição daquela construção. Eu amo lugares históricos. Eu amo visitar cidades aonde conta uma história. Estive ministrando em Mariana, aqui no estado de Minas Gerais. Como que aquela cidade tem história? A primeira prisão de Minas, aonde se iniciou o estado. Eu estive visitando Washington, nos Estados Unidos, igreja, você se arrepia. Os primeiros presidentes dos Estados Unidos, homens mais famosos do mundo. Aquelas construções, aquela coisa de George Washington, aonde ele está sentado, que perfeição. Porque quando a construção ela é perfeita, ela se encaixa, você não vê defeito. Por isso que existem as restaurações. A restauração não é quebrar e fazer de novo. A restauração, ela é tão perfeita que você não vê que ali tem uma emenda. Você não percebe que ali tinha algo que não estava de acordo. Então, quando essa construção, ela é perfeita, ela sinaliza, ela tem a assinatura do construtor. Tudo se liga e se encaixa. Quando nós nos amoldamos à pedra singular, nós nos tornamos semelhantes a ela. Ninguém consegue perceber aonde que começou e aonde que terminou. A não ser o engenheiro que assinou aquela planta, ele vai saber por onde aquela construção começou. Mas quem vê, uau, é perfeito. Eu posso te dar algo para você saber se você está, uma dica para você saber se você está conectado a esta pedra angular. Irmãos, o grande desejo, Senhor, o grande desejo do coração do verdadeiro convertido é ser como o seu Senhor. Sim. O desejo do coração do verdadeiro convertido é carregar a sua semelhança moral na sua vida. Se você que diz que é crente, você que diz que vai à igreja, se você não tem desejo de se parecer com o Senhor, você precisa rever os seus conceitos de convertido. Precisa. É o meu prazer, como o apóstolo Paulo disse, eu quero ser imitador de Cristo. Me imitam porque eu imito a Ele. Hoje, o cristão ele quer parecer com o mundo. Hoje eu quero ser Neymar. Hoje eu quero ser igual Madonna. Hoje eu quero ser igual Priscila Alcântara. Hoje eu quero ser igual fulano. Eu quero ser igual ciclano. Eu quero ter cabelo roxo. Eu quero ter tatuagem. Eu quero ter isso. Eu quero ter aquilo, mas eu não escuto ninguém dizendo eu quero ser igual ao meu Senhor. Os modismos estão descaracterizando a imagem do Senhor. Porque é feio? Não. Existe gosto para tudo, não é porque é feio. Ou não é porque é pecado. Quem sou eu para falar que você está em pecado? Que você que fura uma orelha está em pecado? Ou você que pinta o cabelo está? Quem sou eu?
Pastora, como que eu me pareço com o Senhor? Buscando uma vida santa e pura, que vai refletir a imagem do Senhor, que vai te fazer fugir daquilo que caracteriza o mundo. Eu quero entrar nos lugares e as pessoas saberem que eu sou crente. Sim, eu quero. Esse é o seu desejo? Que me caracterizam diferença. Que me caracterizam. Hoje eu quero ser roqueira, eu quero ser gótica, eu quero ser igual um emo. Descobri esses dias essa palavra emo, que eu nem sabia que existia esse estilo emo. Igreja, preste atenção. Os maiores arrependimentos do nosso coração deveriam ser naqueles lugares que menos reflete Cristo em nossas vidas. O que em você menos reflete Cristo? Era aí que você deveria estar desesperado de vontade de mudar. Olha, isso que eu falo não se parece com Cristo. Este lugar que eu vou não se parece com Cristo. Esse desejo não se parece com Cristo. Essas minhas vestimentas, esse meu estilo não se parece com Cristo. Isso que eu faço não se parece com Cristo. Os maiores arrependimentos nas nossas vidas deveriam ser produzidos exatamente nesses lugares aonde menos reflete Cristo. Hoje está uma febre que a gente converte o nosso coração, mas nada em nós, nem no que nós falamos, vestimos, olhamos, comemos, imos, nada reflete esta conversão, que é Jesus, na qual Pedro diz que é a pedra viva. E ele nos diz, quando você vem a ele, achei isso aqui fantástico. Ele diz assim: vocês mesmos, como pedras vivas, são edificados como uma casa espiritual. Você é espiritual? É isso que o apóstolo Pedro estava dizendo, mas vocês mesmos, como pedras vivas, vocês são edificados como uma casa espiritual. Ele está dizendo que a vida da pedra angular, lembra da pedra angular? A principal, Cristo. Ele está dizendo que a vida da pedra angular, ele fluiria para as pedras vivas que somos nós. Que você estaria vivendo porque você está conectado à pedra angular viva. Isso quer dizer que a virtude que reside nele fluiria para as nossas vidas. Você é espiritual? Você é espiritual? Ele está dizendo que Jesus, por ser um tesouro precioso para Deus, que todos aqueles que estivessem sendo construídos sobre ele, neste templo, encaixado nessa pedra angular, unidos a Jesus, você também se tornaria precioso, amém? Eu sou preciosa. Você consegue se olhar no espelho e dizer: meu Deus, eu sou pedra preciosa porque eu erro, eu peco, mas eu procuro me encaixar em Ti, parecer contigo. Eu tenho sede de me parecer com o Senhor. Senhor, então eu sou precioso para Ti. O caráter, o selo e a semelhança de Jesus começam a brilhar em nós à medida que nós continuamos nos amoldando a Ele. Aleluia. E então, porque Ele dá aqui, irmãos, daria para nós, se nós tivéssemos aqui presente, esse estudo não iria terminar hoje. De tantos pontos específicos que o apóstolo Pedro dá, da nossa função como pedras vivas. Mas vamos lá.
Porque uma vez nós, aleluia, brilhando, a luz dele brilhando sobre nós, porque nós estamos amoldando a ele, a nossa vida se tornaria louvor a Deus. Ele diz isso. Aqueles que vêm a Cristo, eles recebem uma nova identidade. Que nós nos tornamos o que o texto diz? Pedras vivas. E então Pedro, ele meio que mistura a metáfora para começar a destacar não apenas a nossa nova identidade, mas agora também a nossa nova missão. Não é somente restaurar a nossa identidade, mas ele nos começa a revelar a nossa nova missão, na qual você vê aqui, no verso 5. Sois edificado como casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Vós também. Ele diz aqui, vós também. Vocês estão sendo construídos como uma casa espiritual. Para quê? Para ser um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, a pedra angular. Igreja é uma mistura bastante natural de metáforas. Ele pensa no templo, ele fala da casa espiritual que Deus está construindo, e então ele pensa naqueles que trabalham no templo, no sacerdócio. Nós não somos, igreja, apenas um templo onde Deus reside, mas nós somos um sacerdócio para oferecer sacrifícios e louvores a Deus. A sua vida é uma canção aceitável a Deus. Deus, ele é louvado, igreja, através da sua vida. Sabe, às vezes é dito que em igrejas reformadas como a nossa, né? Como a nossa, que nós não temos padres, é ou não é? A igreja reformada, ela não tem padres. Que foi, na real, uma das principais realizações da reforma protestante. Foi remover o vocabulário e a vida estruturada da igreja de todo o espaço para o sacerdócio. E há um sentido importante, por isso que é verdade. Jesus, ele é o grande sumo sacerdócio perfeito, que pelo sacrifício de si mesmo, ele fez expiação pelos pecados de uma vez por todas, que acabou com a necessidade do sacerdócio e do sacrifício para nos reconciliar com Deus. Então a gente não precisa da figura de um padre para, confessar os nossos pecados pela expiação do pecado. A gente não precisa de nenhum outro mediador além de Jesus Cristo. Por isso que veio a reforma protestante. E nós louvamos a Deus por isso. Só que tem, igreja, que existe algo interessante aqui. Nós não temos hoje um elenco sacerdotal. Nós não temos hoje uma ordem clerical de sacerdotes na igreja de Jesus Cristo. Mas os reformadores, que enfatizaram que a realidade também, foram rápidos em lembrar que, embora não exista um ofício especial de sacerdote, há um ofício geral de sacerdote que pertence a todo cristão. Os reformadores tiraram toda essa estrutura clerical de sacerdócio e disse: ei, todo cristão que vem a Jesus Cristo se tornaria um corpo sacerdotal.
Por isso que nós oferecemos sacrifícios a Ele e louvores a Ele. Nós não temos homens que nos intermediam para isso, nós podemos fazer. Você entrega louvores e sacrifício a Deus? A sua vida é de louvor e adoração a Ele? Porque além da nossa missão de sacerdotes, casa espiritual, de o louvar e o sacrificar, nós também agora temos a missão e a responsabilidade, pelo texto de Pedro, a proclamá-lo. Nós temos vergonha de pregar Jesus. A modinha de hoje, do século 21, é ser aceito. Por isso essa mistura do secular com o que é cristão. Por isso essa mesclagem de música, meu Deus. Nós queremos ser aceitos, e se eu pregar a verdade, proclamar as verdades de um reino, eu não serei bem aceita naquele lugar, eu serei a santarrona, eu serei chamada de moralista, eu serei chamada disso e daquilo. Mas essa é a nossa missão, de proclamá-lo. Porque também é uma missão, a tarefa do sacerdócio. Não é apenas louvá-lo, mas também de proclamá-lo. Veja, o verso 8 fala o quê? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós conhecíamos as trevas, e é por isso que nós pregamos contra ela. Eu preciso revelar as obras das trevas. Nós fomos chamados para isso. Nós estamos nessa missão. E qual que é a nossa tarefa? É proclamar as suas excelências ao mundo, porque nós recebemos esse rótulo de raça eleita, escolhida, sacerdócio santo, real, uma nação santa, um povo para a posse de Deus. Pedro, ele estava desenhando esse vocabulário a partir de Êxodo, capítulo 19, versos 5 ao 6. Lembra-se de que Israel, quando eles estavam ali reunidos ao pé do Monte Sinai? Você lembra? Que ali Deus constituiu para eles um corpo político, dando a eles a construção nacional da sua santa lei, que era a lei, até então a lei mosaica. E ele diz isso sobre eles, essas palavras: vocês são. Agora Pedro estava dizendo que se você é um cristão, você seria enxertado no Israel de Deus. Que a tarefa deles, que era a raça escolhida, este sacerdócio real, essa nação eleita, o que eles foram chamados para fazer? Bem, eles foram chamados, diz Pedro, para proclamar as suas excelências. Pedro, ele estava nos dizendo que nós proclamaríamos, tanto com as obras, mas também com palavras. Nós proclamaríamos com a vida, com a posição do crente, que através das nossas palavras, que através das nossas obras, que através das nossas vidas, que através da nossa posição, as nossas vidas, as nossas posições seriam recebidas, interpretadas, ouvidas e compreendidas pelo mundo incrédulo que nos rodeia. Você é o maior panfleto de evangelismo que existe nessa terra.
Você é o maior panfleto de evangelismo. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é uma pedra viva? Você está encaixada nessa pedra angular? Se você estiver, a tua vida precisa se amoldar a Ele. E uma vez que a sua vida, ela é amoldada a Ele, você fluiria dele. A sua graça, a sua maravilhosa luz refletiria através de você. Amém, igreja? Espero que você tenha sido abençoado e que essa palavra te cutuque a semana inteira. Que Deus remexa a sua zona de conforto, para que você possa viver de acordo com aquilo que você diz crer. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade da sua palavra. Senhor, nós te pedimos que nesta noite o Senhor venha nos visitar com o teu Espírito, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar a nos encaixar no Senhor. Tu és a nossa pedra angular, ó Deus. Tu és a pedra perfeita. E tudo se encaixa perfeitamente em Ti. Senhor, nos ajude a caminhar nas verdades da Tua palavra. Nos ajude a ter uma vida que exalte o Teu nome, que enalteça a Tua presença diante dos incrédulos. Senhor, gera em nós arrependimento em áreas que ainda são deficientes. Em áreas que ainda não refletem, Deus querido, a Tua presença em nossas vidas. Senhor, nós queremos nos parecer com o Senhor. Que a nossa fé em Ti possa nos levar em aperfeiçoarmos os nossos caminhos diante da Tua presença. Senhor, visite nesta noite toda criança, todo jovem, adolescente. Senhor, todo lar que abriu as portas para que o Teu Evangelho entrasse agora neste momento através desta palavra. Que a Tua igreja fosse visitada pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito viesse, ó Deus querido, a nos convencer do nosso pecado e do juízo. Senhor, porque chegará um dia em que o Senhor virá buscar a Tua igreja. E nós queremos estar preparados para ir morar com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós éramos, ó Deus, pecadores. Nós estávamos condenados com o pecado, mas o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, que entregou o Teu Filho, para que todo aquele que nele cresce, Senhor, tivéssemos a oportunidade de ter uma vida eterna. Senhor, nós não queremos abandonar a nossa morada celestial por prazeres momentâneos aqui nessa terra. Tudo passa, Deus, tudo passará. Senhor, nada nessa vida vale mais do que a Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a fazer conforme a Tua vontade, a viver uma vida reta diante do Seu altar. Obrigada pela oportunidade de Te servir. E nós estamos esperando, aguardando ansiosamente pelo Seu decreto. Pelo Seu decreto sobre as nossas vidas. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja do Senhor, espalhado por essa